Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a asepsia. E nessa videoaula especificamente nós vamos passar por uma parte que vai interessar diretamente ao que você faz, que pode levar à contaminação no meio de cultura. Vamos lá para dentro que você vai entender isso com bem mais detalhes. Nós estamos estudando a questão da asepsia como uma das formas de se evitar a entrada e a perpetuação de contaminantes nas nossas plantas que estão sendo cultivadas em condições in vitro. E nós já sabemos por que ela é tão importante, justamente por isso. Porque é através da asepsia que nós vamos diminuir as taxas de contaminação ao menor nível possível. E nós já vimos que existem diversas fontes de contaminação. Nós já estudamos em videoaulas anteriores a parte dos explantes, nós já estudamos a questão da asepsia do meio de cultura, e nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar especificamente com a questão da manipulação. E quando falamos de manipulação, nós temos vários aspectos que são importantes quando a gente considera a manipulação. Então, este é o nosso universo de trabalho. A asepsia durante a manipulação. E durante a manipulação nós temos três aspectos importantes. A questão do manipulador, a questão dos utensílios e a questão do nosso espaço de trabalho, ou seja, a câmara de fluxo laminar horizontal. Nós precisamos cuidar da asepsia de todas essas partes. E vamos entender cada uma delas com mais detalhes a partir de agora. Primeiro, nós vamos falar sobre a questão da asepsia do manipulador. O manipulador, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a maior fonte de contaminações que existe na cultura do tecido de plantas. Ah, mas o que vem do campo é importante? É importante, não tenha dúvida. Mas se o manipulador descuidar na hora de trabalhar, ele vai contaminar todo o experimento, mesmo que ele esteja totalmente livre de qualquer contaminante. O manipulador, ele tem entrada e saída no laboratório. Ele vai e volta, vai no meio exterior e retorna para dentro do laboratório. Então ele é uma fonte contínua de contaminações. Então ele é, sem sombra de dúvida nenhuma, se ele não tomar cuidado, a maior fonte de contaminações que você pode ter quando se trabalha com plantas em condições in vitro. E neste caso, quando a gente falar sobre o manipulador, todo o cuidado é pouco. Isso agora vem um pouco de experiência que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Eu vou citar várias coisas que são importantes. Mas primeiro eu quero mostrar alguns detalhes nessa foto que está mostrando aqui. Vamos pegar essa mulher que está aqui no primeiro plano. Ela está usando presilhas para o cabelo, está utilizando máscaras, ela está utilizando jaleco, ela está manipulando com luvas. Você já sabe o meu posicionamento com relação às luvas, o perigo que pode ter se você estiver trabalhando com fogo, mas ela não está trabalhando com fogo, ela está trabalhando com outro sistema de esterilização, que é a esterilização por temperatura a seco, está mostrado aqui, e ela está trabalhando em condições no laboratório totalmente controlado. E além disso, vocês podem perceber que no caso dela, ela não está com a roupa que ela utiliza no seu dia a dia. Ela está com uma roupa diferente, ela trocou de roupa para entrar dentro do laboratório. Nós não estamos vendo o pé dela, mas talvez, inclusive, os sapatos ela tenha trocado. Mas vamos falar sobre o que a gente consegue ver. Então, vocês estão vendo essa realidade. Então, quais são os cuidados que o manipulador precisa ter? Ele precisa ter cuidado com a sua higiene pessoal. Saiu do laboratório, vai voltar para dentro do laboratório, vai começar a manipular, lave bem as mãos. O uso do jaleco é obrigatório, não tem questionamento. Você não precisa trocar de roupa como ela fez aqui. Mas o uso do jaleco é obrigatório. E como você estava com a roupa exposta ao ambiente exterior, você foi para fora ou você chegou no laboratório, você trouxe contaminantes agarrados na sua camisa. Então você deve trabalhar com o jaleco fechado. Retirar todos os adereços da mão. Tirar anel, relógio, não se trabalha com nada disso. Pulseira, não se trabalha com nada disso. O mínimo possível. Ah, o anel não sai. Tenta tirar. Não tem como tirar. Aí você vai ter que fazer uma asepsia maior naquela região para evitar contaminantes. Jamais, em hipótese alguma, debruçar sobre a capela, sobre a câmara de fluxo laminar. O que quer dizer isso? Quando você está trabalhando numa câmara de fluxo laminar horizontal, você deve trabalhar o mais ereto possível. Você não deve descansar os seus braços dentro da câmara de fluxo laminar e apoiar o seu peso em cima dele, porque você vai cansar as costas, você vai tender a apoiar os seus braços e quando você faz isso, você inclina.
E no momento que você inclina, você acaba entrando com a sua cabeça para dentro da câmara de fluxo laminar horizontal. E se você tiver cabelo e o cabelo não estiver preso, nós sabemos que o cabelo é uma fonte enorme de contaminantes. Então você tem a possibilidade de ter contaminações. Embora tenha um fluxo que está jogando na sua direção, porque o fluxo da capela laminar horizontal é um fluxo horizontal, você ainda assim deve evitar o máximo possível de se debruçar sobre o seu espaço de trabalho. Você não deve respirar sobre os seus explantes. Quer dizer que eu tenho que prender a respiração para poder trabalhar? De forma alguma. Mas você não vai trabalhar ofegante. Chegou lá de fora, está ofegante e começa a trabalhar. Não, acalma a respiração. Se você puder, você pode utilizar máscaras. Mas não é obrigatório, mas se quiser, é uma medida preventiva muito plausível, muito útil e muito bem-vinda. O que não se deve fazer é ficar batendo papo lado a lado e conversando com a sua boca voltada para ali. Porque, quer você queira, quer não, por mais higiênico que você ache que você seja, nós temos a tendência de pequenas microgotículas serem cuspidas para frente. E isso aí vai levar à contaminação do seu espaço de trabalho. Com a máscara você vai evitar isso. Ou se você está sem máscara, você evite ao máximo conversar. Se você for conversar, vire o seu rosto de lado para que você eventualmente não cuspa absolutamente nada lá de dentro, nem leve nenhum tipo de germe lá para dentro. Se a sua mão saiu de dentro da capela, você vai passar álcool 70 de volta antes de entrar. Então sua mão saiu dentro da capela para pegar um frasco, ou para pegar um rolo de papel, para pegar o que for do lado de fora. Antes da mão voltar, você vai limpar ela com álcool 70. Saiu da capela, a mão para voltar, passa álcool 70. Não assuma que você não está trazendo nenhum contaminante. Além disso, tem outros, como por exemplo, você vai tender a coçar o nariz, encostar a mão na boca, coçar os olhos, dar uma coçadinha no cabelo. Então se sua mão saiu e encostou na sua face, antes dela voltar, você vai passar o álcool 70 para você esterilizar. Tocou o telefone, você atende seu telefone do lado de fora, sai da capela, atende o telefone. Quando voltar, passa álcool 70 de novo nas mãos e volta a trabalhar. Ou seja, todo o cuidado é pouco. Faça o máximo possível para que você não seja a fonte de contaminação dos seus explantes. E aqui tem um joguinho dos 7 erros. Na verdade, eu peguei o jogo dos 7 erros por questão de conveniência, porque tem aquele joguinho no jornal que as pessoas fazem. Mas vejam o caso dessa mulher trabalhando aqui. Ela está trabalhando sem jaleco. Ela tem cabelo, ela prendeu o cabelo para evitar que ele caia lá por cima. Perfeito. Porém, ela está debruçada sobre a capela. Ela está apoiando os braços debruçados sobre ele. Ela está com a cabeça enfiada dentro da capela. Não pode trabalhar dessa maneira. Além disso, ela está numa posição horrível de trabalhar. Ela deixou uma lupa entre ela e os explantes. Imagine a mão de obra que ela vai ter para poder trabalhar nessas condições limitadas aqui. Então ela está se colocando numa posição de contaminar o seu material. Então isso que ela está fazendo deve ser evitado. Agora, quando a pessoa realmente entende de laboratório, ela pode fazer o que ela quiser. Como esses dois sujeitos aqui, eu achei engraçado essa foto porque esses dois realmente sabem como trabalhar numa câmara de fluxo laminar. Eles estão lá, deve estar muito quente, o ventinho deve estar bom, eles estão tomando um suquinho lá dentro, sentados lá dentro, passando o tempo. Jamais em tempo algum. Isso aí eu coloquei porque achei a foto interessante, porque é tão absurdo que é uma situação dessa. Tá? Jamais em tempo algum você vai fazer isso. Então esses são os principais cuidados com o manipulador. E agora vamos falar sobre os utensílios. Como fazer a asepsia dos utensílios durante a fase de manipulação do seu material. Existem diversos métodos de asepsia, e os dois principais métodos de asepsia estão mostrados aqui. Um deles é o fogo, e outro deles é o calor sem a presença de fogo. Todos os dois envolvem temperaturas elevadas. Quando a gente fala dessa asepsia dos utensílios, não significa que eles têm que ser autoclavados antes de serem utilizados. Mas eles precisam ser esterilizados antes de serem manipulados. Antes de você manipular qualquer material in vitro. E como é que você faz isso? Por temperaturas elevadas. Ou com fogo, ou o que nós chamamos a seco. Como é que é asepsia com fogo? Aqui eu já vou chamar logo de cara um erro que não deve ser feito. Eu considero um erro, mas vocês fazem como vocês acharem que devam fazer. É trabalhar com luvas e fogo. Combinação péssima. O risco é muito elevado. Mas é o principal método de asepsia utilizado em muitos laboratórios.
Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com fogo. Eu acho mais simples, eu tenho um maior controle sobre aquilo. E como é que isso é feito? Todos os utensílios, a pinça, o bisturi, a tesoura que você estiver utilizando, o que você for utilizar, eles passam o tempo todo imerso no álcool absoluto. E quando eu vou utilizá-los, eu faço a sua flambagem. E agora sim, eu descanso eles numa superfície já previamente esterilizadas, e agora espero esfriar, e uma vez quando eles estão a temperatura mais fria, temperatura ambiente, é que eu vou efetivamente manipular o meu material. Fazer os cortes, encostar no meu material, transferir o material, seja lá o que for. Terminou de utilizar, voltam para dentro do álcool. Então eles vão entrar no álcool e sair do álcool. Entra no álcool, sai do álcool. E no momento que sai do álcool, eu flambo. Eu faço a flambagem dele para esterilizá-los. E um outro método de esterilização é o que é feito com temperatura C, como está mostrado aqui nesse esterilímetro. E aqui dentro tem as bolinhas de vidro, e aqui tem uma resistência que dá uma temperatura extremamente elevada, e você coloca então o seu material dentro dessas bolinhas de vidro com temperatura extremamente elevada. E no momento que você vai utilizar, você descansa ela na superfície estéril, e agora sim você vai esperar esfriar, e agora você manipula. Terminou de manipular, volta para dentro do esterilímetro. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com fogo. E quando se fala de utensílios, todos os utensílios, sem exceção, precisam ser esterilizados antes de você manipular os explantes. Você não pode manipular os seus explantes sem que os seus utensílios, sem que sua pinça, seu bisturi, a sua tesoura, tenha sido previamente esterilizada por temperatura elevada. Você não pode fazer isso. E aqui no caso, você pode ver que ele está trabalhando sobre uma folha de papel. Então, essa folha de papel também tem que estar previamente esterilizada. E aqui vocês estão vendo que ele está utilizando um protetor de cabelo, está utilizando uma máscara, está com a roupa que ele veio da rua, mas colocou o jaleco e fechou. No caso aqui, ele está trabalhando com a luva, provavelmente ele está trabalhando com um processo de esterilização a seco. Quais são os utensílios que eu preciso? Todos, sem exceção. O que você for encostar no seu explante precisa estar esterilizado. Pinças, bisturis, lâminas, placas, papel de filtro, tesouras, o que quer que seja. Em tempo algum, você vai poder encostar nos seus explantes sem que os seus utensílios tenham sido previamente esterilizados. Em tempo algum. E aqui eu coloquei algumas imagens para a gente prestar atenção nos detalhes. Vocês podem ver que na imagem superior, em que essa pessoa está trabalhando com luvas. Não dá para saber se ela está trabalhando com álcool e fogo ou ela está trabalhando com esterilização a seco. Mas o fato é que essa pinça, ela certamente passou por uma esterilização antes de se tocar no explante. Os explantes estão descansando sobre uma placa de Petri, nesse caso uma placa de Petri de vidro. Esse papel de filtro aqui dentro, certamente, e a placa também, foram previamente esterilizados. Vocês estão vendo aqui que o bisturi que está mostrado aqui em cima, ele está descansando na bancada, porém a parte estéril está fora de contato da bancada, descansando numa placa de vidro previamente esterilizada. Nessa figura aqui embaixo, nós podemos ver que essa mulher ela está trabalhando sem uma proteção de cabelo, mas o cabelo está preso. Ela não está utilizando máscara, mas não tem problema. Ela não está falando, não está fazendo nada. Ela está trabalhando com jaleco. Provavelmente o jaleco está fechado. Aqui uma câmara de fluxo laminar horizontal. Nós podemos ver os filtros que estão empurrando o ar nesse sentido. Nós podemos ver que aqui ela tem uma placa de vidro com um papel de filtro aqui dentro e algum explante, aparentemente mostrado aqui. Todo esse material aqui certamente está esterilizado. Nós podemos ver aqui a lamparina. Ela colocou um papel alumínio atrás para evitar que o vento fique empurrando a chama para cima dela. É exatamente isso que é feito. Se faz uma proteção com uma chapa de alumínio ou com papelão coberto com papel alumínio para evitar que fique o vento empurrando o calor para cima dela. E aqui do lado vocês podem ver que tem um tubo de ensaio apoiado dentro de um frasco. Esse tubo de ensaio é onde ela coloca a sua pinça, coloca o seu bisturi, quando ela não está manipulando o seu material. Então ele descansa dentro do álcool absoluto. Quando ela vai utilizar, ela tira, flamba aqui no fogo e agora espera esfriar e agora sim ela vai manipular. Essa outra aqui do lado
direito, nós podemos ver que essa mulher está trabalhando de jaleco, um jaleco de manga curta, sem problema. Eu particularmente prefiro trabalhar com meus braços expostos, porque eu tenho um controle maior da asepsia que eu preciso ter. Ela está trabalhando com a placa de Petri, com papel de filtro aqui dentro, certamente previamente esterilizados. A câmara de fluxo laminar é horizontal, nós podemos ver o filtro que está empurrando o vento nesse sentido, o fluxo de ar em sentido dela. Aqui está a lamparina dela, tem uma chapa de alumínio ou papel alumínio aqui atrás para bloquear o vento de jogar chama em cima dela. E vocês podem ver que da mesma forma que a mulher do lado esquerdo, ela tem aqui um frasco com tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio tem álcool, então o que ela fez? Ela acabou de tirar ele de lá de dentro, flambou e agora está esperando o fogo acabar no seu bisturi para continuar seu trabalho. E aqui do lado, atrás dos braços, nós podemos ver que tem os utensílios dela. Ela tem pinça e tem bisturi ali. Eles estão apoiados por cima de uma placa de Petri. Eles estão descansando ali. Certamente eles já estão esterilizados. Então você trabalha, flamba, deixa descansar e agora você pega e começa a trabalhar. Terminou de trabalhar, volta para o álcool, flamba e deixa descansar. É exatamente isso que é feito. Esses são os cuidados que deve se ter com os utensílios. Maiores detalhes você vai pegar somente com a prática. E o terceiro e último ponto importante na asepsia durante a manipulação é com o seu espaço de trabalho, com a câmara de fluxo laminar horizontal. Mas isso é tão importante que eu reservei uma aula específica sobre isso. É a nossa próxima videoaula. Então, vamos falar especificamente sobre a asepsia do seu espaço de trabalho, da sua câmara de fluxo laminar horizontal. Agora você já sabe como fazer a sua própria asepsia. Agora você já sabe como fazer a asepsia dos utensílios que você precisa trabalhar. Na próxima aula, você vai saber como fazer a asepsia do seu espaço de trabalho, dentro da câmara de fluxo laminar horizontal. Lembre-se sempre, existem diversas fontes de contaminação, mas a maior fonte de contaminação é a gente. Tome cuidado com detalhes, para que você não comprometa o seu experimento. Porque a contaminação, ela vem. O nosso trabalho é minimizar as possibilidades de contaminação. Basicamente era isso que tinha que passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!